Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu GraçaCast, o podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP, estou aqui com meus amigos e irmãos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Como se a gente já não tivesse visto hoje, né? Mas tudo bem. Pessoal, obrigado. Você que está nos assistindo, nos acompanhando. Para nós é uma honra poder ter você como telespectador do nosso podcast, do nosso projeto. E aproveitando, já segue a gente nas redes sociais, @GraçaCast7. O Instagram da nossa igreja, comunidade não. Graça.evida. Eu sempre falei errado, o Thiago me corrigiu. Graça.evida é o Instagram da nossa igreja, segue lá que a gente posta bastante coisa bacana, bastante coisa de Deus. E esse convidado de hoje, Thiago, já é uma pessoa que a gente vem falando há muito tempo, só que devido a gente ter vários convidados também, várias pessoas, assim, a gente foi entrando em contato conforme ia passando o tempo, ia passando os dias, pra não ficar muito aquela coisa daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, então, e tudo deu certo, né, de prontidão quando a gente fez o convite, quando você fez o convite, né, ele de prontidão aceitou, isso a gente entende que é o reino, né, pessoas pra falar do reino, sempre de prontidão pra Deus. Isso aí, nós estamos aqui falando de alguém muito especial pra nós. Ele é pai da Rebeca, esposo da Dani, empresário forte na cidade. Amém, recebo. Amém? Estamos falando, e além de tudo, é pastor, filho de Deus. Nós estamos falando de Jean Maser. Pastor Jean Maser, seja muito bem-vindo. Boa noite, né? Esse podcast tão especial, uma alegria muito grande. Quero agradecer, né, o convite. Vou agradecer no início, porque eu não sei se eu vou voltar, né? Então já vamos fazer o agradecimento. Se bem que não der certo, a gente nem bota no ar e tá tudo certo, né? Mas quero agradecer aí ao João, né? Ao João, a nossa dupla, vamos fazer uma dupla, né? Jean e Giovanni. Mais ou menos isso aí. Né? E o Thiagão HP, que a gente já se conhece há bastante tempo aí. Que Deus abençoe grandemente. E vamos que vamos, né? Falar do reino é a melhor coisa que existe no mundo, né? Falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E é tremendo. Você que está aí nos acompanhando, toda quinta-feira às 21h07, a gente tem episódio novo no nosso canal do YouTube, @GraçaCast7. Tá no YouTube, tá no Spotify. Coloca o nosso podcast na sua rotina para você ouvir no carro, no trabalho, na academia, né? A gente tem uma galera que tá acompanhando a gente na academia, né? Então, é isso aí. Vamos dar... tá ouvindo o podcast, olha só. Para dar um alívio. É mais ou menos, mas vamos dar seguimento, né, Thiago? Porque a conversa hoje promete para um convidado que para nós é especial e que a gente já esperava há algum tempo já esse convidado pra gente bater esse papo. Pastor, conta pra nós, pra quem não te conhece de perto, quem é Jean Maser e como que você conheceu Jesus? Então, você já falou, né? Minha família, né? Casado com o Dani, pai da Rebeca, filho da Rebeca é bom, né? Pai da Rebeca, filho de Ângelo Maser e Doroti. Eu conheci Jesus, Thiago, em 1989, num retiro de carnaval da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então me converti na Igreja Presbiteriana. Aqui em Telêmaco mesmo. Aqui em Telêmaco, do pastor, na época era o pastor César Emerick, e depois logo entrou o pastor José Carlos, né, que permanece até hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas foi um encontro muito especial, ouvindo uma música que marcou a minha vida, né? Até hoje eu choro quando eu ouço. Jesus Cristo mudou o meu viver, né? E daí tinha um momento todo especial nesse retiro de jovens, que era muito famoso aqui na época. A presbiteriana tinha muitos jovens, muitos adolescentes, o ministro, né, o pastor pregava e tal, e na hora do apelo, ele pedia para que fazia uma fogueira muito grande, né, e pegava um graveto, né, e jogava nessa fogueira, significando realmente uma nova vida, né, aquela vida velha jogando na fogueira, né, queimando, e aí aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Então foi um dia muito marcante, né, eu lembro muito bem desse dia,
que mudou toda a minha trajetória de vida, né? Porque Jesus, ele realmente muda, né? E transforma as nossas vidas. Então esse dia ficou marcado na minha história, né? Foi muito, muito, muito gostoso, muito bom, muito interessante, né? Jesus muda e transforma, né, a nossa vida. E como que foi a sua infância, sua caminhada até esse encontro? Então, a minha infância foi muito conturbada. Meus pais, eles casaram em 1974, e aí em 76 eu nasci, né? Em 1981 meus pais se separaram. Meu pai era alcoólatra, viciado mesmo, né? Daqueles hard. Pra vocês terem uma ideia, uma vez a minha avó, né? Quando ele voltou, depois que meus pais se separaram, minha avó trancou ele no quarto, né? Pra ver se ele não saía pra rua, né? Pra beber. E ele bebeu o perfume que tinha no quarto. Então, meu pai era muito, muito viciado mesmo. Nós moramos em Embaú, nessa época em que eu nasci e tal, e até os meus 5 anos. E foi uma infância muito conturbada, né? E a ausência de um pai, né? E Deus tem tocado muito no meu coração sobre isso, realmente. A falta de paternidade, ela destrói a vida de um homem, né? Ou de uma mulher, enfim. Porque o pai é a referência de Deus dentro das nossas casas, né? Para nossa infância. Quando um filho olha pra gente como homem, ela vê Deus realmente, né? E se o homem, ele não cumpre o seu papel realmente de homem, de sacerdote dentro da casa, há uma imagem totalmente distorcida de quem é Deus sobre a vida daquela criança, né? E por um longo período da minha vida, né? Esses problemas, né, realmente aconteceram, vieram à tona. Porque por mais que a minha mãe é espetacular, né, me criou sozinha, ela tinha 32 anos de idade e nunca mais casou, ela dedicou realmente a vida a mim, né? Mas nenhuma mãe, por melhor que ela seja, ela consegue substituir um pai. Porque Deus é perfeito na sua criação, né? Existe o amor materno e o amor fálico, né? O amor paterno, né? Mas eles se completam, né? A sua plenitude realmente. E quando o meu pai não existia a referência masculina dentro da minha casa, então ocorreram vários problemas, realmente problemas de alma, realmente, né? Em busca de uma aceitação. Porque por mais que eu não tivesse sido a razão, né, e nenhuma criança é a razão da separação, mas na cabeça da criança acontece uma rejeição, né, e essa rejeição acaba com muitos problemas, né, a serem resolvidos ao longo da juventude, da adolescência, da juventude, enfim, né, ela vai acarretando muitos problemas. Então essa falta de pai, né, ocorreu muitos problemas. Mas naquilo que a gente é mais tratado, é naquilo que Deus nos usa também, né? Porque a vida ela é feita de opções. Ou você sucumbe no problema, ou você usa aquele problema realmente para ser abençoador de outras pessoas, né? Mas a hora que você está no olho do furacão, que você está passando pelo problema, não é nada fácil. Depois que passa, né? Aí beleza, né? Aí você fala, poxa, que bom, né, que eu passei por isso. Hoje eu posso ajudar outras pessoas, eu posso testemunhar sobre isso, eu posso... Mas quando você está no olho do furacão, realmente, a hora que você está no meio do problema, é uma situação muito, muito complicada. Então a minha infância realmente foi conturbada nesse sentido, né? De não ter um pai ao meu lado. E eu lembro, assim... As únicas imagens que eu lembro do meu pai nunca foi com ele no colo, ou brincando comigo numa praça, ou jogando bola, ou jogando, no meu tempo, né, bete-ombro, ou enfim, né? Mas era eu indo no bar, de repente, pedir o carinho dele, né? E a pessoa que é viciada no álcool, né? É interessante porque ela tem dinheiro para pagar pinga para um amigo,
mas não tem dinheiro para pagar um doce para um filho, né? Parece que a bebida, né, ou qualquer outro tipo de droga, né, deixa a pessoa realmente anestesiada quanto à família, né? Ela não tá muito aí para a família, né? Então, eu lembro dessa imagem do meu pai, mas eu nunca lembro, não tenho nenhuma foto com ele no colo, com ele comigo no colo, né? Não tenho nenhuma lembrança, assim, nesse ponto. Mas, assim, o nosso desfecho foi muito interessante, porque ele morreu de câncer na garganta. Mas, numa quinta-feira, ele foi embora para Maringá, né? Ele estava morando na casa dos meus avós, casou com outra pessoa, e essa esposa dele, na época, né, ligou pra gente, né, ligou pra vizinha, porque a gente não tinha telefone, né, ligou pra uma vizinha que tinha telefone. Nunca esqueço, a Ivaldete, mãe da Glaucia, sou muito grato a eles, né, morei na Bela Vista ali muitos anos, ligou na casa dela e avisou que meu pai estava morrendo, que já estava realmente nas últimas, né? E nós fomos lá, né? E aí ela avisou, né? A gente foi. Isso foi numa quinta-feira e no sábado o meu pai faleceu. Aí quando eu fui no sábado, né? E nesse voltando, né? No dia que nós nos encontramos, então houve um perdão. Foi uma tia minha, né? Junto. Houve um perdão da minha mãe para com ele, dele para com a minha mãe, e também meu perdão para com ele, né? Enfim, então e ele aceitou Jesus. Então houve um momento muito, ele estava bem, já cheirando mal, né? Tava com uma ferida muito grande na garganta, tal. Então estava bem debilitado. Mas esse momento, né? Deus pôde proporcionar, né? Que houve esse perdão, né? Antes que ele morresse. E a minha família é muito dura, assim, sabe? São italianos muito frios. E quando eu cheguei no sábado, como é que eu soube da morte dele, nós saímos daqui, eles já estavam voltando do cemitério. E eles simplesmente disseram assim pra mim, nós não íamos esperar você chegar, né? Ele já estava cheirando mal, por que a gente ia ficar velando ele aqui? Então ele morreu de manhã, já foi enterrado à tarde, né? Chegamos e já tinha sido enterrado. Então foi a última vez que eu vi o meu pai, né? E graças a Deus vi ele com vida ainda, né? A gente teve tempo de conversar. Mas o processo de cura, né? Ele é bem, bem complexo, né? Depois de passado por isso. Mas a minha infância foi realmente essa infância, né? Muito boa, né? Muito gostosa. Morei ali na Bela Vista, mas com esse lado realmente dessa falta de paternidade, né? De realmente não ter uma referência masculina, o que me travou, né? Por muitos anos, até eu descobrir que realmente quem é o nosso pai verdadeiro, né? É Deus. É Deus. E é uma dor muito grande de muitas pessoas, né? Porque se a gente analisar, né, nessa profundidade de que Deus de que o nosso pai terreno é a referência de Deus, então se o nosso pai terreno, ele é permissivo, né? Ele deixa você fazer tudo o que você quer, as pessoas acham que Deus é da mesma forma. Mas Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Se a gente analisar, né, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa que tem um recém-nascido, tá lá pintado geralmente a arca de Noé, né? A girafinha, né? Tirando a cabeça para fora, daí tem o leão, enfim, né? A gente vê aquilo lá na janelinha da arca, né? Geralmente. Mas esquecem de mostrar os corpos boiando, né? Que é a justiça de Deus. Então, quando você tem um pai permissivo, você acha que Deus é tipo assim, você acha que você vai chegar no inferno, né? O diabo vai tirar a máscara e fala assim, brincadeirinha, não existia. Eu não existia, só queria ver se você, né? Então, é muito sério isso. Agora, se por outro lado, seu pai é muito bruto, né? Muito bruto, você acha que Deus é aquele ser, né?
que só tá esperando você dar uma marcada para te dar uma cajadada, né? Porque tudo que você fazia pro seu pai não estava bom, né? Sempre havia algo de errado, né? Você nunca recebeu um elogio, você nunca... ele nunca te agradeceu por alguma coisa, sempre na paulada, né? Se tirasse 10 era paulada, se tirasse 0 era paulada, né? Nunca colocou você no colo, né? Para fazer um carinho, para fazer um cafuné. Então você acha que Deus é aquele ser distante que só tá esperando você errar, né? Para te fulminar lá de cima, né? Então é muito sério esse esquema de paternidade, né? E a maioria das pessoas passa por isso, né? Eu, como pastor, já ouvi muitas histórias e tenho ouvido muito, né, sobre isso e posso testemunhar, né, de que realmente Deus é o nosso verdadeiro pai, né? E tem que ser. Porque a gente não pode ter uma referência, né? Aliás, a gente pode ter uma referência, mas não achar que aquela pessoa é o nosso pai, né? E é um problema muito sério às vezes, né? E eu vou entrar num tema polêmico aqui, já que vocês queriam polêmica, né? Muita gente às vezes chama o líder de pai, né? Isso é muito sério, porque eu posso ter a referência do Tiago como um grande homem de Deus. Eu posso ter a referência do Tiago como um homem cheio do Espírito Santo, como um homem ético, como um homem de caráter, como um homem ilibado, mas eu não posso achar que ele é o meu pai, né? Claro, como exemplo, né? Porque o Tiago é bem mais novo que eu, mas e muitas pessoas confundem. E aí quando o Tiago decepciona, porque o ser humano decepciona, aí a pessoa geralmente sai da igreja, se decepciona com Jesus, cai, às vezes, na farra. Por quê? Porque eu tirei a minha referência de pai, que é Deus, para colocar num homem, achando que ele é a minha referência paterna e que ele é o meu pai, né? E por muitas vezes, se nós analisarmos o cristianismo hoje, em muitas igrejas, né, usando o Tiago como referência ainda, o Tiago ainda gosta de ser chamado de pai, porque ele usa isso como manipulação da ovelha. Então, às vezes, em alguns momentos e para algumas pessoas, é cômodo que as pessoas se acheguem e achem ele como um pai. Então, pode haver uma manipulação para que eu sempre fique na mão do Tiago. E como eu tenho um buraco na minha alma, um buraco profundo na minha alma de falta de paternidade, eu não consigo dizer não, porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Então eu não consigo dizer não para o Tiago, certo? Então eu sempre digo sim para ele, porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Então a minha forma de aceitação é sempre dizer sim. Você está entendendo? Então é muito, muito sério isso, né? É muito sério. Então nós temos que realmente trabalhar em todas de alguma forma, né? De todas as formas, essa volta à paternidade real, que é Deus, né? Como eu disse, a gente pode ter referências de grandes homens de Deus, de pastores e tal, mas você não pode substituir. Exatamente, você não pode substituir, né? Porque o meu pai é um só, é Ângelo Maser, né? Já falecido, e graças a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele com seus defeitos e qualidades, eu não estaria aqui. Então, eu tenho que ser grato a ele, né? E então eu não posso substituir isso. Eu tenho que realmente... Só que para você chegar nisso, é dolorido. Realmente sofrido, né? É esmagado realmente, né? Porque você se decepciona, você cria expectativas em pessoas, porque como você diz sim, você acha que todas as pessoas vão dizer sim para você. Aceitação. Aí quando diz não, nossa, rejeição. Fui rejeitado mais uma vez.
Aí leva pancada de todo o lado. Então a gente tem que o quê? Focar em Deus, sempre. Temos referências? Temos referências. Mas são homens tão falhos quanto a gente, né? Então isso tem que ser realmente trabalhado, ser nas igrejas, e identidade é uma coisa que Deus tem falado muito forte no meu coração, sobre paternidade, né? Realmente. Sobre sacerdócio, ser um homem de verdade, né? Para que... E mediante todo esse furacão, né? De toda essa turbulência, eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu quero ser o pai que eu nunca tive, né? E quero ser o esposo que a minha mãe nunca teve. Porque a minha teoria, e na prática é isso, né? A vida é feita de decisões. Eu não posso ficar olhando para trás e dizendo... Eu podia estar na porta de um boteco e o Thiago chegar lá para me evangelizar e falar assim: Jean, você já foi na minha igreja, tá? Por que você saiu? Ah, Thiago, você não tem nada a ver com a minha vida. Você não conhece a minha história. Você não sabe que eu nunca tive amor de pai, tal. Cara, podia estar assim, e ninguém tinha nada a ver com isso. Mas a gente não pode ficar vivendo de mimimi, né? Por isso que a gente tem que entender que a vida é feita de decisões. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu luto contra o homossexualismo todos os dias da minha vida. Eu olhei para ela e falei assim: eu também luto. Mas tipo assim, eu perguntei pro Espírito Santo, né? Eu falei assim: o que eu respondo agora, né? Aí ela regalou os olhos. Eu falei: cara, eu luto todos os dias para ser fiel à minha esposa. Eu luto todos os dias para não ter inveja das pessoas. Eu luto todos os dias para ser um homem segundo o coração de Deus. Eu luto todos os dias contra a minha carne. Agora não venha dizer para mim que a sua luta é maior que a minha. A grande pergunta, eu falei para ele que não quer calar, é o quanto você ama a Deus para abrir mão do seu pecado. Essa é a grande questão. Porque lutas todo mundo tem. Paulo diz: olha, eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia todos os dias, lembrando quem eu sou, quão miserável eu sou, quão dependente de Deus eu sou. Então a gente tem que lutar contra o pecado realmente, né? Todos os dias da nossa vida. Para que a gente tenha uma vida santa. E é interessante, né? Porque falando em santidade, né? Eu até vou ministrar sobre isso segunda-feira. E Deus falou muito forte no meu coração, né? Porque geralmente a gente, na igreja, né? E na vida cristã, a gente pensa assim... que a gente é um pecador miserável e que a gente está em busca da santidade. É ou não é? Uhum. Mas está errado. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós nos tornamos o quê? Santos, lutando contra a nossa carne. E não ao contrário. A nossa carne em busca da santidade. E quando a gente consegue inverter essa chave, ela é maravilhosa sobre as nossas vidas. Porque a gente não é um pecador mais vivendo em busca da santidade. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente é o quê? Santos em busca de não atrapalhar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Em busca sempre do quê? De glória em glória. É um passo após o outro em busca de uma intimidade maior com Deus. E quanto mais íntimo nós nos tornamos do Pai, mais a nossa vontade morre e mais o propósito nasce. Mais parecido com ele a gente se torna também. Exatamente. Perfeito. Né? Mas a partir do momento em que a gente mata os nossos sonhos, os nossos projetos e deixa com que Deus atue em nós. Então, santidade é nada mais, nada menos do que morte. Uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás: morte é vida, dor é prazer. Quanto mais
eu morro para esse mundo, mais vida eu tenho em Deus. Quanto mais eu tenho sofrimentos, né? Mais aqui nessa terra, mais eu me aproximo de Deus. É interessante isso, né? Porque Deus recolherá o que? As lágrimas, né? E a gente quer sempre ser, né? Sempre tá tudo bem, sempre tá, né? A gente tá em busca de coisas materiais a todo instante, mas na verdade a gente tem que buscar o quê? Os nossos sonhos, os nossos projetos em Deus. E quanto mais a gente morre, né? E uma pergunta, por exemplo, que não quer calar, né? Jeremias diz o seguinte: enganoso é o coração do homem. Aí o Salmo 37,4 diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará, né, os desejos do seu coração. Agora eu pergunto para você, não parece antagônico? Não parece que a Bíblia está entrando em uma confusão? Se enganoso é o coração do homem, como é que Deus vai realizar o desejo do coração daquele homem? Só que o Espírito Santo falou muito sério, muito forte comigo. Ele disse: olha, a partir do momento que um homem consegue se deleitar em mim, descansar, consegue realmente se jogar nos meus braços, ele vai sonhar o que eu sonho. Exatamente. Os sonhos dele já não são mais os sonhos dele, são os meus plantados nele. Então... É isso que a Bíblia quis nos dizer, que as pessoas não entendem. Exatamente. A importância da gente buscar Deus e ler a Bíblia, né? Exatamente. A gente tem que se jogar realmente em Deus, né? Se deleitar nele, e se desprender de todos os nossos sonhos e projetos. Ah, quer dizer que eu não posso ter sonho e projeto? Pode. Os sonhos de Deus para sua vida. Aqueles planos que foram criados antes da fundação do mundo para você. Simples assim, né? Porque nós não nascemos para outra coisa a não ser fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. A gente não existe outra razão da gente existir. Não existe. Nós não estamos aqui para ter carro zero, sonhar em comprar helicóptero. Tudo isso é muito bom e ok, né? Desde que ele não domine você, né? Desde que o dinheiro não seja um mal para sua vida, né? Desde que você saiba para que o dinheiro que você tem, que é para o crescimento do reino. Simples assim. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Não existe outra razão, né? A gente não tem nada. Nós não temos nada e não somos nada, né? E muitas pessoas, né, se perdem nessa questão. Mas enfim, eu iniciei falando de paternidade e a gente já tá falando de santidade e assim vai, né? E, por favor, me corta aí, que senão... Não. No assunto, falando sobre paternidade, eu orando a Deus e comecei a agradecer a Deus, sabe? Porque assim, quando o tio Rigine começou a ficar cada vez pior, meu coração foi entrando em angústia. Porque eu comecei a pensar, meu Deus, e a referência de pai? Porque eu tinha somente ele como referência de pai. Uma referência que eu queria seguir, uma referência de pai cristão, que amava sua esposa, amava os filhos, amava o reino. Vivia pro reino. Me ensinava coisas do reino. Foi ele, a tia Rose, que me encaminhou, sabe, na caminhada cristã. E eu, se você perguntar pra Sam, ela vai te dizer. E eu indo assim, eu comecei a orar pra Deus e comecei a lembrar, sabe, de quando eu tava com o coração aflito, sabe, por saber que o momento dele tava chegando, eu ia perder essa referência terrena. Só que aí, eu orando ali, e chorando, falando com Deus e pensando ali, e Deus me falou bem assim, Deus trouxe muito claro a tudo que eu vivo hoje, sabe? Tudo de referência que eu tenho hoje, e Deus colocou no meu coração assim, vou até fazer um merchan agora, né? Deus colocou no meu coração assim, olha, o Ridney tá comigo aqui. Falou bem assim no meu coração, eu indo chorando, vixe, que nem água. Aí ele falou assim, hoje ele tá comigo, mas eu ainda deixei uma referência de pai aí na terra pra você. Quando ele falou isso ao meu coração, a primeira pessoa que veio na minha mente foi meu sogro. 'Cara, aí eu chorei. Porque daí eu comecei a lembrar desde quando eu conheci meu sogro.
que eu fui lá pedir minha esposa em namoro, comecei a fazer Tinha 3 horas de viagem, né? Tinha bastante tempo pra pensar. Comecei a fazer aquele filme, eu falei assim, Deus, obrigado. Obrigado porque eu cresci sem pai, cresci num ambiente onde que tudo me indicava que eu poderia não se tornar ninguém na vida. O Senhor me deixou o tio Ridney, quando o Senhor levou ele, o Senhor colocou o Joelson na minha vida. Então, se o Joelson estiver vindo, meu muito obrigado, considero você como um pai. E é basicamente isso. E continuando orando e falando com Deus, e Deus falando assim, o que você precisa é assim, a gente precisa ter essa referência de pai, terreno. Só que uma coisa que eu nunca fiz foi colocar expectativa demais nas pessoas, porque as pessoas são falhas, como a gente falou, o coração do homem é enganoso. Então, assim, eu tenho hoje o Joelson como um pai, tive o tio Ridney como um pai, mas a minha principal referência de pai era Cristo. Sempre foi Cristo. Eu sempre orei para Deus e falei, Deus, o que eu preciso ser para que o Noah desenvolva? Para que o Noah... Eu sempre falo para minha esposa, eu falo assim, pro meu filho, pro Noah, ele tem 2 anos, pro Noah ser quem ele precisa ser em Deus, eu como pai e você como mãe, nós precisamos ser em Deus o que nós precisamos ser, o que Deus quer que a gente seja. Porque se nós não formos em Deus o que Deus quer, infelizmente o Noah vai sofrer algumas consequências. E a ausência... A ausência muitas vezes vai afetar. Então, eu entendo. Mas, voltando ao assunto, entrando na conversa de verdade, pastor, a gente sabe, todo mundo, né, que é cristão, passa pelo processo de conversão. A gente entende eu entendo, na verdade, que quando a gente se converte, a gente vive um despertar na vida espiritual, tipo assim, foi comigo. Você vai na igreja, você volta pro culto e fica ali e vai indo ao culto. Você virou crente, você está servindo a Jesus. Só que como foi para você, nesse período, quando você entendeu realmente que a tua conversão já não estava mais aquela conversão distante, aquela conversão de Jesus para perto, falou assim, ó, vem aqui, ó, você vai ser pastor. Vem aqui, ó, você tem pessoas para cuidar. Vem aqui, ó, tem pessoas espiritualmente esperando uma oração sua, esperando um posicionamento seu. Como que foi? Se você lembra como que foi esse chamar de Deus para perto, assim, realmente de você desenvolver o teu ministério? Então, eu sempre fui muito ativo em tudo, sempre na igreja, né? Presidente eu brinco que eu só não fui presidente das mulheres, porque eu não podia, né? Mas eu lembro que ali na igreja eu já criei o Ministério Infantil, eu cuidei do Ministério Infantil, homens, né, adolescentes, jovens, enfim, todas as áreas. E sempre fui muito líder, né? Então E eu sou apaixonado por almas, né? Eu não tenho, assim, tudo que eu faço e tudo que eu acho que a igreja tem que fazer é realmente pensando em ganhar almas, né? Porque não existe outra razão a não ser realmente amar as almas, né? E trazê-las para perto de Cristo, né? E então essa paixão, né? Esse amor, ele sempre existiu na minha existência, né? E esse chamado pastoral é desde de criança, né? Justamente por essa paixão, por esse amor pelas almas, né? De cuidar de pessoas, de evangelizar pessoas, né? De discipular pessoas, porque eu também eu brinco que às vezes não, eu sou mais evangelista do que pastor, né? Porque realmente em todo lugar que eu vou, eu quero falar de Jesus e procuro ser um pequeno Cristo realmente andando sobre a face dessa terra. Porque nós temos que realmente ser a Bíblia que as pessoas leem, né? Porque as minhas atitudes, elas falam muito pouco. Aliás, as minhas palavras falam muito pouco perto das minhas atitudes. As pessoas não conseguem ouvir as minhas palavras se as minhas atitudes não condizerem com aquilo que eu falo, que eu prego, né? Porque se torna realmente uma mentira se eu prego alguma coisa no púlpito e vivo outra coisa na minha casa, no meu trabalho, em qualquer outra situação. Então, realmente essa paixão por Jesus, né? Por entender que Jesus, ele já fez tudo
por nós, né? Agora basta a gente realmente fazer tudo por ele, né? Então esse chamado, ele realmente, quando a pessoa... e assim, todos nós, na verdade, somos pastores, né? Todos nós. O cristão, porque na minha cabeça, não existe líder e liderado. Porque eu derramo Jesus em você, você derrama Jesus em mim. Né? Nós trocamos experiências, e quando a gente está trocando experiências, você está me ensinando, Thiago, e eu estou te ensinando. O que nós estamos vivendo aqui nesse tempo de mesa, né? Podemos dizer literalmente, nesse tempo de mesa aqui, de comunhão, é realmente um celebrando a vida do outro, um realmente amando o outro, independente de qualquer coisa. É cristianismo, né? É amor, é realmente derramar Jesus um na vida do outro. Então eu não tenho mais a ensinar do que você. Você não tem mais a ensinar do que eu. E assim a gente troca, e a gente cresce junto. Porque é muito perigoso, né? Esse negócio assim, você é pastor, né? E essa idolatria, de repente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Deus tem falado muito comigo também sobre a vida de João Batista. João Batista veio, anunciou Jesus e saiu de cena. O problema é a gente vir, anunciar Jesus e não querer mais sair de cena. E a gente querer ser o centro das atenções. A gente querer ser o alfa, o ômega. A gente querer ser o Senhor, né? Isso é muito... que a gente vê isso acontecendo muito, principalmente no Brasil, né? Pastores que se acham deuses, né? E voltamos lá no início da nossa conversa, que não querem quebrar esse ciclo porque o ego é muito maior, né? E aí querem todo mundo perto dele, bajulando, cuidando, para que a centralidade seja ele e não Jesus. Tem igrejas que faz muito tempo que Jesus não entra, mas o pastor tá lá, né? Isso é idolatria. Não deixa de ser. Não deixa de ser idolatria. Quando Jesus perde o centro, a centralidade do evangelho, realmente, a adoração, e se entra uma pessoa totalmente carnal. Então eu tenho muito cuidado, assim, quando eu falo assim, eu sou pastor, e glória a Deus, né? Mas, assim, pastor porque eu tenho título, mas todo mundo é pastor no sentido de cuidar de pessoas, né? De amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Quando você chama alguém para sua casa e bate um papo com ela, e chama ela realmente para... Ô, Tiagão, né? Você tá pisando na bola, cara. Poxa, se você continuar assim, cara, você tá pastoreando, você tá cuidando, você tá pegando o cajado e trazendo o Thiago mais para perto de você, né? De Cristo, né? Na verdade. Isso é o quê? É pastorear, é cuidar, né? Então Mas enfim, a sua pergunta é realmente... Mas isso foi acontecendo ao longo da caminhada, como uma coisa natural, né? Por amar a Jesus e querer que as pessoas sintam aquilo que a gente está sentindo, né? Aquilo que a gente está vivendo. Tanto que o derramar do óleo se chama reconhecimento. Reconhecimento, exatamente. Reconhecimento pastoral. E seguindo essa linha, pastor, de chamado, teve algum momento sobrenatural, talvez, que foi resposta mesmo de Deus? Esse é o caminho que você deve seguir? É nas pequenas coisas que Deus também se mostra. Eu não lembro assim de nenhum momento assim que desceu um anjo do céu e... Não lembro. Mas eu lembro de momentos assim de você olhar para o céu e tá agradecendo a Deus
pela salvação, pela vida, por ter me arrancado da onde eu estava, né, da ignorância, do amor realmente de Deus pela minha vida, que eu podia ter sido qualquer outra coisa, né, menos um pastor, menos um cristão, né, e começar a chorar e começar a me derramar realmente em Deus, e você sentir aquela presença maravilhosa, né, do Espírito Santo. E isso realmente não tem preço, porque você vive o sobrenatural em todos os momentos, né? Você vive realmente nos mínimos momentos. A hora que eu abraço a Rebeca e digo, pai, obrigado pelo privilégio de ser pai. Obrigado pelo privilégio de ter essa menina tão especial que o Senhor me deu para cuidar. Né? Obrigado por eu ter uma esposa tão linda, tão especial que o Senhor me deu também como um presente. Obrigado por eu ter uma família. Isso, aos olhos humanos, é o natural, mas para nós, né, é sobrenatural, porque se nós não tivéssemos sido encontrados por Jesus, eu não estaria vivendo aquilo, né? Então aquilo realmente se torna o sobrenatural no natural, né? A gente vivendo realmente todos os dias pequenos gestos, pequenas coisas, vivendo realmente o sobrenatural de Deus a todo um momento. E reconhecendo que aquilo a gente não tem merecimento algum, né? A gente sempre reconhecendo que Deus que o Pai, né? Fez aquilo pela gente. Mesmo nós ainda sendo pecadores miseráveis, né? Porque a santidade e a paternidade se faz nisso, né? Deus não esperou nada em troca. E a gente não pode esperar nada em troca de Deus. Porque se ele parasse de nos abençoar hoje, já fez tudo o que a gente necessita, né? E ele continua sendo Deus e continua sendo adorado em todo momento. A gente não precisa esperar ganhar um telefone ou trocar de carro para exaltar Deus. Não, se a gente não tiver alimento na nossa casa, ele continua sendo Deus, né? Se a gente não tiver trabalho, ele continua sendo Deus. E a gente tem que entender isso, né? Que todo momento realmente é um momento sobrenatural. Todo momento é um momento, né? Porque eu vejo muitas pessoas, né? Um dia ele tá puxando o anjo para a perna, né? Outra hora tá amaldiçoando Deus, né? Dizendo que Deus não existe, dizendo que aconteceu isso na sua vida, dizendo que aconteceu isso Então, quer dizer, a gente não pode viver somente desses momentos, assim, entre aspas, realmente que a gente chama, né, do sobrenatural, em que aparece alguém, ou que um anjo desce, ou que a gente vê o chão, né, pegar fogo, né, quando a gente vai no monte e tal. A gente não pode viver somente disso, né, e não entender que realmente Deus, a partir do momento que Jesus disse, olha, está consumado, a gente já vive o sobrenatural todos os dias da nossa vida, né? Nós somos cristãos, mas nós não somos isentos de tempos ruins. Grande realidade é essa. Todo mundo passa por batalha, todo mundo enfrenta o seu gigante. Todo mundo tem seu gigante para enfrentar. O dia mal vem para todo mundo. Para todo mundo, né? Os maus. Tanto é que a Bíblia fala, né? Basta cada dia o seu mal, né? Como que foi algum processo dessa vida tua aí, dessas lutas? Como que você se manteve firme? Porque muitas vezes as pessoas, como você falou, as pessoas às vezes vivem tão abastecidas do sobrenatural, vivem do sobrenatural. Aí quando as coisas começam a caminhar para baixo, vamos dizer assim, a gangorra começa a descer, as pessoas, a primeira coisa que falam é que Jesus abandonou. Começam a se afastar de Cristo, né? Como que foi, se você vivenciou isso? Provavelmente, né? Todo mundo passou. Eu ia perguntar pra você quais lutas, né? As de manhã, da tarde ou da noite agora? Todas, em modo geral. Como que foi passar por esse processo? Porque, assim, muitas vezes a gente é ser humano, a gente é carnal.
A grande realidade é essa. A nossa cabeça, principalmente nós como homens, falando como homens agora, quando as coisas não vão dar certo, como o desemprego bate a porta, nossa cabeça fica a milhão assim, poxa, e agora? Como é que vai funcionar? Como é que as coisas vai... Nossa, o mês que vem tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, eu tô sem emprego. Como que foi pra você ser sustentado nesse tempo? Como que se manteve firme mesmo nesses dias? Então, na verdade, assim, ó, as lutas, né, elas vêm, como você falou, elas vêm pra todo mundo, né? Só que de formas diferentes, né? O que é luta pra mim, às vezes, não é luta pra você. Eu tiro de letra algumas coisas e você pena pra outras. E assim vai, né? A todo instante. Mas é algo que Deus colocou no meu coração há um tempo. É a seguinte frase, né? Você tem que olhar os olhos fitos, né, para o céu, né, para aquilo que Deus tem para a sua vida, né, para o propósito que Deus tem. E as lutas, elas se tornam mais leves. A partir do momento que você entende que você... esses dias eu preguei sobre o Salmo 46, e quando a gente entende realmente que a gente tem que descansar em Deus, né? Que a gente tem que largar em Deus. E o Salmo 46:8 diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é esse aquietai-vos? Se a gente olhar o original, ele quer dizer solta, larga, pare de lutar. E esse salmo tem 3 pausas. Ele tem 11 versículos e tem 3 pausas. E o que é a pausa? Não sei se vocês são músicos, cantores. Eu sou músico. Então, você canta também? Não vamos dizer que não. Sei mas você sabe, né, o João canta ou não? Não. Não, João? Ô, louco. Não, mas eu entendo. Não, mas então, o que é a pausa? A pausa é quando você respira... Para entrar numa próxima estrofe. Então esse salmo realmente é algo fantástico, porque ele mostra que o descanso não é pelo cansaço, porque a gente liga descanso a cansaço, né? Eu tô cansado, vou descansar. Não. O descanso é para que você entre em algo novo que Deus tem para sua vida. E a gente fica às vezes se debatendo, fica loqueando, né? Como diz o bom paranaense, o teleuco-borbense, bom paranaense, né? A gente fica loqueando, querendo o quê? Resolver as coisas que não competem a gente. Então, quando vem as lutas, se a gente quiser ficar se debatendo, se matando para resolver, a gente vai morrer. No sentido... porque a gente cria expectativas de que a gente consegue, ou que uma pessoa consegue nos ajudar. Essa pessoa vai nos decepcionar e a gente vai se decepcionar. E aí o que acontece? A gente tem que o quê? Se aquietar, se acalmar, largar, parar de lutar e entrar nesse local de refúgio em Deus. Que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E aí as coisas começam a ser mais... amenas, as coisas começam a ser mais tranquilas, realmente, quando a gente entra nesse local de quietude, nesse local de realmente confiar naquele que tem tudo na palma das suas mãos, naquele que é o cuidador de tudo. Mas as lutas, elas vêm para todos. O dia mau acontece para todo mundo. E quem nunca pensou em desistir? Em abandonar o barco. Em chutar o balde, né? Quem nunca? Mas aí quando a gente entende, né? Quando a gente... o Espírito Santo fala assim, viu? Pera lá, vamos conversar, né? Vamos alinhar as coisas aqui, né? Tal. Aí o temor, né? A graça de Deus entra nas nossas vidas e realmente nos chama de novo a responsa, né? E diz, cara, o que eu tô fazendo, velho? Jesus me amou, Jesus me ama, Jesus cuida de mim. O que eu tô fazendo? O que sou eu sem Ele? Aonde
eu estaria se não fosse a graça? Aonde eu estaria? Onde a minha família estaria? Ou será que eu teria família? Será que eu estaria vivo? Aonde? Quem sou eu para pensar em ficar sem Jesus, né? Então, o verdadeiro convertido, né? O cristão não é aquele que está isento de lutas, muito pelo contrário, mas é aquele que luta realmente com as armas espirituais, que entende que Deus é realmente quem cuida da gente, né? É o provedor, é o nosso pai, né? Eu vi você falou da falta de trabalho, né? Da falta de, às vezes, de ter o sustento na sua casa, né? A sua filha, né? Menino Noah. Menino Noah. Ele tem quantos anos? 2 anos. Fez 2 anos agora, mês passado. Retrasado. O Noah não fala ainda, né? Fala algumas coisas já. Algumas coisas. Bem avançado, graças a Deus. Mas quando, assim, ele já perguntou pra você, ô pai, será que vai ter comida amanhã pra mim? Não, eu só falo, mamar não quer saber se tem. Só pede, mamar. Ele não quer saber de quem, ele não quer saber se tem, ele não quer saber de onde que você arrumou, se você roubou, se você matou, se você... Só quer. E só não quer. Dê pra ver. E não dê pra ver, certo? Mas ele sabe que sempre ele vai ter. Por quê? Ele confia no pai. E por que a gente questiona o nosso pai todos os dias? Se a gente vai ter alimento, se a gente vai ter dinheiro para pagar o boleto de amanhã, se a gente vai ter condições de adquirir alguma coisa ou alguma coisa, será que eu vou ter trabalho? Por quê? Porque a gente não confia na sua totalidade, assim como uma criança confia no seu pai, porque a gente ainda não se deleitou inteiramente naquele que é realmente o nosso pai. O Noah jamais vai perguntar para você, né? E vou mais longe. Se você colocar o Noah no 9º andar e você tiver lá embaixo e dizer para ele, Noah, pula, ele vai pular. Ele não tem noção, mas porque ele confia no pai. Ele sabe que o pai jamais vai deixar ele morrer. Vai deixar jamais ele se quebrar. E nós fazemos totalmente ao contrário, né? A gente sempre questiona, a gente sempre... E as lutas, elas se tornam cada vez maiores quando a gente tenta lutar sozinho, achando que a gente pode fazer alguma coisa, achando que a gente pode conquistar alguma coisa, né? Então são coisas difíceis, é claro, porque a gente sempre quer se relutar, né? E é interessante se a gente olhar pro Salmo 46, né, novamente, botar o olhar nele, a gente fica num ativismo muitas vezes, né, dizendo assim, Deus, olha o que eu tô fazendo, papai, olha o que eu tô fazendo, olha, eu tô fazendo tanta coisa. E aí ele diz, aquietai-vos, aquieta-te e veja o que eu estou fazendo. Entra no teu lugar de solitude. Entra, só eu e você. E veja o que eu estou fazendo. E se a gente for olhar para o ministério de Cristo, Cristo em todo o tempo que teve na Terra, ele não pediu para as pessoas olharem para o que ele estava fazendo, mas para o que o Pai estava fazendo. É muito forte isso. E aí as lutas, elas se tornam mais leves quando você entra nesse lugar realmente de se aquietar, de se acalmar, de ficar realmente descansando naquele que pode fazer todas as coisas. Agora você me pergunta, é fácil? Não é. Mas fica muito mais difícil se a gente estiver achando que Deus não é tudo aquilo que a gente imagina, não tendo a intimidade que a gente necessita ter. As coisas ficam muito mais difíceis, né? Porque quando a gente pausa, né? É interessante. Por exemplo, você tá... né, eu não sei se você é esquentado ou não, né? Se você tem o gênio forte.
Mas digamos assim que você está no meio de uma discussão, né? Se você não respirar, se você não contar até 10, você fala coisas que você vai se arrepender. Muito. Vai se arrepender daquilo que você falou. Mas se você respirar, se você contar até 10 ou até 1000, né? Você consegue, porque você o quê? Coloca oxigênio no teu cérebro e você começa a colocar as caraminholas em ordem, né? Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente está passando por luta. A gente tem que respirar, entrar nessa pausa, nesse descanso em Deus, para Deus nos levar a um outro nível. Porque as lutas fazem parte do processo. Se a gente não tiver lutas, a gente não cresce, né? É interessante a gente pensar, né? Quem levou Jesus para o deserto? É Satanás. Será que não? Espírito Santo. Quem levou Jesus para o alto do templo? Foi Satanás. E a gente acha que é o contrário. A gente acha que Satanás vai nos levar para o deserto quando a gente está passando por dificuldades, por lutas. A gente acha que foi o diabo que colocou. Mas o diabo te leva para o alto do templo para que você ache que tudo é teu. Se você glorificar ele e perder o foco em Deus. Então as lutas fazem parte do crescimento. Eu não lembro o nome da doença, mas tem uma doença, se não me engano é hanseníase, que você não sente dor nenhuma. Se não me engano é hanseníase. E essa doença te leva à morte. Porque daí você tá com uma baita infecção no braço, né? Ou em algum local do corpo, mas você não tem dor nenhuma. Então a dor te faz crescer. A dor te faz realmente viver algo novo. A dor te faz realmente raciocinar realmente sobre algo sobrenatural, né? Então a dor, ela realmente faz parte. A luta faz parte do processo. Cara, e quando eu falo, né, para vocês que todo mundo, todos, independente da idade, derramam Jesus sobre sua vida e você não é líder de ninguém, no sentido de saber mais que alguém, a Rebeca, cara, com 9 anos me fez uma pergunta. Ela perguntou para mim assim: pai, por que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer? Tava falando isso hoje mesmo com o João, nosso guitarrista, na frente da igreja, um pouco antes de você chegar. Aí, cara, eu falei pra ela assim: filha, o pai não sabe a resposta. O dia que você descobrir, você me conta. Nunca esqueci isso. E um dia depois, né, acho que passado uns 2, 3 meses, eu conversando com o Espírito Santo, ele falou assim: sabe qual é a resposta daquela pergunta que a Rebeca te fez? É porque ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer. Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer ter luta. Ninguém quer ter dor. Todo mundo quer ir pro céu transladado, né? Ninguém quer passar pelo processo. Mas o processo faz parte do propósito. O propósito faz parte do crescimento. E se você não passar pela dor, você nunca vai viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, tudo depende de como você enfrenta a dor. Se você achar que a dor vem do diabo, vai ser muito mais difícil. Mas se você entender que aqueles que realmente que foi realmente o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, e é ele que nos leva realmente a esse local de solitude, de realmente ter dor para que a gente cresça no processo, aí as coisas começam a
a ficarem mais leves. Porque se eu estou sentindo dor hoje, é porque Deus quer que eu cresça, quer que eu suba de nível, quer que eu entre num outro nível do que Ele quer me colocar, né? Naquele local de descanso. Então entra em pausa para que eu cresça, para que eu realmente viva o sobrenatural que se torna natural sobre as nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na prática, como que é isso? O que hoje as famílias cristãs estão enfrentando? As coisas, na verdade, elas... o cristianismo, né? E quando foi tomada essa decisão, né? Josué disse, olha, eu e minha casa realmente serviremos ao Senhor. Foi um posicionamento. Foi dizendo assim, olha, vocês podem servir a qualquer outro Deus, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Aí entra o posicionamento de um homem de Deus. O homem tem que ser o cara que mais lê a Bíblia, o cara que mais ora, né? Se alguém tem que passar fome, tem que ser o homem. Se alguém tem que carregar peso, é o homem. Se alguém tem que trabalhar, é o homem, né? Porque nós temos o papel de Cristo dentro da nossa casa. E é o papel sacrificial. Então, quanto mais eu me dou para minha esposa, quanto mais me dou para os meus filhos, mais eles veem em mim Deus, veem um Cristo, um pequeno Cristo andando sobre a face dessa terra, e eles se aproximam realmente do que é o Evangelho. O problema de muitas famílias é que o homem não toma um posicionamento claro e definido. Muitas vezes, e na maioria das vezes nós estamos vendo isso, as mulheres tomam as rédeas da casa porque o homem se afrouxa, e aí os filhos se perdem, porque eles não têm uma referência máscula realmente, de hombridade, de padrão de homem dentro da casa, seja ela menina ou menino. Olha para a mãe, vê a mãe lutando para manter a família, vê a mãe lutando para manter, e aí começam a se perder no meio dessa caminhada. E por muitas vezes o homem também não é convertido. Quem leva a conversão realmente é a esposa, né? Então, assim, mas eu tenho visto, e vocês, né, com certeza já viram, de repente não se atentaram para esse grande detalhe, mas quando um homem toma um posicionamento dentro da sua casa, toda a sua família vai para ele, vai para Jesus. Toda a sua família vai para Jesus. Então, a grande sacada desse versículo é realmente o posicionamento daquele grande homem de Deus que disse, olha, vocês podem adorar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Não importa o que vocês pensam, não importa para onde vocês vão, não importa para mim, não importa. Tá aqui, a minha família que vai servir ao Senhor. Acho que tem uma estatística até que fala, né, que a probabilidade quando o homem da casa se converte, a probabilidade da família seguir ele na igreja é muito maior do que quando a mulher se converte. Sim. Né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar, né, voltado realmente para esse trabalho de masculinidade, de hombridade dentro das igrejas, para que as mulheres são uma bênção, glória a Deus, aleluia, mas nós temos o privilégio de sermos homens e temos que tomar esse posicionamento realmente de grandes homens de Deus, né? E a gente tem que entender que quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai fazer algumas perguntas pra gente, né? O que você fez da filha que eu te dei, né, da sua esposa? O que você fez da tua herança, que são os teus filhos? O que você fez da igreja que eu te dei? Eu não digo igreja
placa, né, de igreja, eu digo igreja, o reino, o corpo, como é que você levou o reino para as outras pessoas. Então, são perguntas que Deus vai fazer, e o que a gente vai responder para Ele? O que a gente vai responder para Ele? Qual é a prestação de contas que a gente vai dar para Deus? Naquele momento tão particular e tão esperado pela gente, né? O que a gente fez? E se a gente não cuidou bem, como homem, a gente vai pagar realmente um alto preço por isso. Partindo de um outro ponto agora, pastor, como que, né, a gente já falou aqui que você é empresário, pastor, pai de família, né? É avô já ou não? Não, ainda não. Ô, louco, velho, agora acabou comigo. Não sei. Meu filho tem 16 anos. Como eu não conheço, ainda tô com desconto, né? Mas já chegamos na Mas eu sou já? Eu sou novinho. Eu sou novinho, cara. Mas assim, como que você consegue conciliar todos esses pilares assim, sem deixar nenhum de lado? Porque a gente entende que o nosso ministério é importante, nossa vida profissional é importante, nossos filhos é importante, nosso chamado é importante, né? Então a gente tem que, de certo modo, equilibrar tudo. Como que é essa visão tua? Então, essa é uma excelente pergunta, cara. Porque a vida, ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio. E pra gente conseguir chegar nesse equilíbrio, por isso que eu falo tanto do Salmo 46, né? Sobre a pausa, porque quando a gente não consegue esse equilíbrio, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Então, se eu vivo do passado, eu me deprimo, né? Porque eu fico olhando só pro passado e dizendo assim, como as coisas eram boas no passado, né? Como eu vivia, o quê? Eu tenho uma teoria comigo que é o seguinte: passado só serve para você errar menos, para você olhar para ele e dizer assim, não vou errar, né, naquilo que eu já errei. Futuro, basta cada mal o seu dia, né? A palavra diz isso. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente tem que viver o presente. E esse equilíbrio da vida profissional, da vida ministerial, de pai, de esposo, futuro avô, cara, isso é terrível, porque você quer conciliar todas as coisas e quer, né, me fugiu o nome agora, né, do malabarismo, né? Você quer fazer um malabares ali e você não consegue, porque se você não priorizar as tuas coisas, né? Você não priorizar as tuas coisas, você entra realmente em um colapso. E eu, por muito pouco, quase não entrei num burnout. Porque realmente, como eu sou muito empreendedor, eu quero sempre estar proativo, eu sempre quero estar fazendo as coisas, eu sempre estou criando coisas. Então a gente quer fazer, esperando que Deus olhe pra gente, olha, o que eu tô fazendo, papai? Mas você tá fazendo uma nhaca, porque você tá destruindo a sua vida, porque daí você não dá conta da sua família, você não dá conta dos seus negócios, porque vai tomando, você não faz nada direito. Então eu entrei nesse lugar realmente de descanso, no sentido de esperar realmente o que Deus tem para minha vida pro próximo nível, né? E esse é um dilema muito grande, né, de todas as pessoas, porque se você não tomar cuidado, a igreja, né, a igreja brasileira, a igreja em si, né, eu digo o sistema igreja, ele vai te
te fechando de todos os lados e você vai acarretando as coisas. E como eu tinha um problema muito sério de não saber dizer não pela rejeição, eu ia acumulando muita coisa, querendo fazer tudo e às vezes querendo até ser Deus na vida de algumas pessoas, resolver o problema de todo mundo. E aí você vai entrando num burnout, porque você não consegue nem cuidar dos seus próprios problemas, quanto mais da vida dos outros. Você pode ser o quê? Amigo. Como eu te falei lá no início, né? Ó, Tiagão, vem aqui. Traz o Tiagão pra perto. É amigo. Mas quem tem que resolver o problema é ele. Porque a vida é feita de opções, de escolhas. Eu jamais vou conseguir mudar alguma coisa na vida do Thiago. E as pessoas que começam a dizer sim pra tudo, começam a se frustrar, porque o Thiago de repente não seguiu o meu conselho. Mas é um problema dele, não é meu. Você entende? E aí você começa a acarretar um monte de coisa, né? Você sendo pastor, ou sendo psicólogo, ou sendo a profissão que for, né? Você começa a acarretar um monte de coisa e não consegue dar conta de nada. Né? Você começa a ter um monte de coisa e não dá conta de nada. E aí sua vida vai virando né? E aí nesse momento, né? Você me perguntou, e agora eu lembrei, nesse momento que eu tava quase entrando nesse burnout, me deu vontade de chutar o balde. Aí me deu. Porque era a única forma no meu subconsciente de dizer, eu preciso parar. Mas só que eu não sei como parar. Aí eu pensei comigo, eu vou chutar o balde de tal forma que as pessoas olhem pra mim e falem assim, eu não quero ter você por perto. Olha o que o diabo faz, cara. Quando você não tem esse equilíbrio, quando você não entra nessa zona de descanso. Você entra nesse momento que você acha que você é um super-homem, que você é Deus e que você tem que resolver tudo, que as pessoas estão esperando em você e você não pode decepcionar as pessoas e você tem que fazer, você tem que realizar. E aí você realmente se ferra. Então a gente tem que entrar nesse lugar de descanso para encontrar esse equilíbrio. E se o Thiago não quiser mudar de vida, é um problema dele, porque a salvação é individual, né? Então a gente é muito difícil a gente e é muito perigoso isso, porque vai existir pessoas que vão passar 40, 50 anos dentro de uma igreja fazendo todas as atividades da igreja e não tem relacionamento com Deus. Entende? Esse ativismo, essa loucura de achar que atividades dentro da igreja é ter relacionamento com Deus. O cara não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de entrar na porta, fechar a porta do seu quarto e entrar no secreto com Deus. Não existe isso. Não existe cristianismo sem relacionamento. Cristianismo sem relacionamento é um cristianismo superficial. A primeira arma que apontarem na tua cabeça, você vai negar Jesus. A primeira arma que apontarem para a cabeça da sua filha e dizerem, se você não negar Jesus eu mato, você nega na hora. E se a gente não tiver intimidade com Deus, a gente achar que esse ativismo, que essa loucura que a gente está fazendo é relacionamento, a gente está fadado ao fracasso. A gente está fadado a realmente negar Jesus todos os dias da nossa vida. Porque Jesus não chamou, ele não celebra aquilo que a gente faz, mas ele celebra o nosso coração. Quem celebra aquilo que a gente faz é Labão, que diz pra você, então trabalha mais um pouco pra mim. Ah, mas eu já trabalhei tanto tempo. Não, trabalha mais um pouco. O que você fez não tá bom. Não é o suficiente. E olha que se você não trabalhar, Deus não vai te abençoar mais.
Você entende? Se você não tiver identidade, se você não tiver relacionamento com Deus, você entra nessa zona de loucura. De realmente desse frenesi, de querer fazer um monte de coisa achando que você está agradando o coração de Deus. As anotações que eu fiz aqui sobre pausas são necessárias, né? As pausas no trabalho, pausa no responder uma discussão, pausa para uma tomada de decisão, para tratar de uma crise, para sair de férias, para cuidar de si, né? Pausa não é uma perca de tempo, é parte do processo. Cara, olha que interessante. Pensando aqui, né? Filosofando com meus botões. A gente precisa o quê? Pausar para contemplar a obra que Deus está fazendo, certo? Agora vamos puxar aqui. Quantas vezes você já contemplou o pôr do sol? Ou o nascer do sol? Algumas vezes. Alguma vez você estava correndo? Sentado, esperando. Sentado. Esperando o sol morrer. Certo? Aquele momento em que você tá, né? Só contemplando a maravilha. Só contemplando a maravilha que Deus fez. Então nós podemos contemplar aquilo que Deus está fazendo correndo? Não. De forma alguma. A gente só contempla o que Deus está fazendo quando a gente está em local de descanso, em local de pausa. Porque para algumas pessoas a palavra quietai-vos, cara, é chamar pra briga, né? Como é que eu vou parar? Eu não posso parar, eu não posso... Mas não é... Não, eu preciso estar ativo. É, mas não é o parar. Mas é entender que Deus tem um nível mais alto para você. E que se você não pausar, você jamais vai entrar nesse nível mais alto em Deus. Aí você vai entrar num burnout, você vai entrar numa depressão, você vai entrar numa crise de pânico, porque você quer resolver todas as coisas e não pode entrar nesse local e não consegue entrar nesse local de descanso. E de tudo que foi dito, diga para nós 3 conselhos práticos para os nossos ouvintes, né? De tudo isso que foi dito sobre equilíbrio, sobre fé, sobre pausa, sobre homem de verdade. A gente tem que realmente colocar, né, Jesus de volta ao centro da nossa vida. A gente vive nessa loucura, né? E a gente precisa voltar realmente a ter Jesus como centro da nossa vida, da nossa família, né? A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E um conselho, assim, primordial para os dias de hoje é realmente voltar ao primeiro amor, né? Porque hoje as igrejas têm tudo, mas muitas delas não têm Jesus. Estão fazendo muitas atividades, muitos movimentos, mas esquecendo do centro, que é Jesus. E a gente, se eu posso dar um conselho nessa noite, é realmente a gente voltar, né, ao centro de tudo. A gente parar, pausar e voltar ao centro de tudo. E é somente assim que o Brasil, a igreja brasileira, vai ter um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro mover do Espírito Santo. Enquanto achar que Deus se move somente em movimentos, em quantidade de pessoas, as coisas não vão fluir, as coisas vão ficar muito rasas. Mas Deus quer nos levar num nível de profundidade muito maior, né? Um nível de profundidade muito, muito maior do que a gente imagina. E a gente sempre está buscando, né? Um outro conselho é esse: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a gente não nasceu para fazer outra coisa, a não ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe razão da gente existir, a não ser cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
né? Então é isso, cara. É amar Jesus acima de todas as coisas. Tá preparado para a perseguição, realmente, do evangelho. O cerco está se fechando. E eu falo para os meninos da minha célula, falo assim, se você acha que tá ruim, vai piorar. E eu tenho orado muito para isso. Porque enquanto nós não formos perseguidos e tivermos uma luta realmente verdadeira de perseguição, a gente não vai ter cristãos realmente fiéis. A gente vai ficar sempre numa superficialidade de frases de impacto, de bons pregadores, eloquentes, que têm uma boa comunicação, que usam às vezes algumas estratégias psicológicas, né, para convencer a multidão, para mexer com as emoções, mas que realmente Jesus não está nem perto daquilo ali. Então, se a gente não tiver um povo que realmente busque a raiz, busque a centralidade de Cristo, a gente vai ter uma igreja muito fraca. E quando a gente pensa que as igrejas que mais crescem no mundo, por exemplo, vocês sabem qual que é a igreja que mais cresce no mundo hoje? É a igreja do Irã. Nos porões subterrâneos, onde o evangelho é maldito naquela nação, né? Eu fui para o Egito em 2015 e ali eu aprendi o que é verdadeiro cristianismo. Porque lá, assim, o evangelho não é tão perseguido, né, quanto em alguns outros países, como o Afeganistão, o Paquistão, mas lá eu fui numa livraria, daí comprei uma Bíblia em árabe, né, e o rapaz que estava com a gente lá, que já tinha ido outras vezes, ele falou assim, viu, vamos pro hotel guardar essa Bíblia, porque se algum muçulmano pegar você vai preso, né? Porque lá você só pode andar com o Alcorão. E nas igrejas do Egito também, né? Só abrindo um parênteses aqui, eles têm aquelas portas detectoras de metal, né? Que a gente só vê em banco, isso, né? Porque qualquer um pode entrar lá, né? Um maluco entrar lá e armado e metralhar, né? E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Lá no Egito eu fui numa igreja católica, anglicana, né? E é uma igreja chamada a Igreja do Lixão, no Egito, no Cairo. E chegando lá eu vi muitas imagens, tal, né? Muitas imagens, e a igreja toda esculpida assim na rocha, né? E você entra num local dentro realmente tipo de uma gruta, e lá na entrada e lá no início da igreja, né, onde é o púlpito, vários bancos, e ali são levados pessoas que têm problemas paralíticos, surdos, mudos, todo tipo de doença, e ali acontecem muitos milagres, muitos mesmo. E ali eu entendi que não existe placa de igreja, existe cristãos. Porque a hora que alguém te pegar para te matar, ele não vai perguntar se você é da Graça e Vida, ou se você é da Batista, ou se você é da Brasil para Cristo, se você é da Cristo para as Nações. Não vai perguntar se você é da Assembleia. Ele vai perguntar se você é cristão ou não. E se você não for, você tá... Ou, aliás, se você for, né, você tá morto. Então, a gente tem que viver esse verdadeiro evangelho dentro do Brasil, porque hoje é muito fácil, né? Virou até status ser cristão, ser crente, né? Mas a gente precisa ser realmente um cristão verdadeiro que está disposto a amar a Deus acima de todas as coisas e, se preciso for, dar a vida realmente por Ele. Muitas pessoas me chamam de louco, né? Eu tenho um país que eu quero visitar ainda que eu não fui. Era para mim esse ano, mas não deu certo, porque vai cair bem na formatura da Rebeca. Mas é o Paquistão. O Paquistão, as pessoas, elas
realmente andam nessa berlinda, né? E lá as famílias, né, elas são aprisionadas dentro de rolarias e elas se tornam escravos. Então, por exemplo, se eu for escravo, a Dani também é escrava, a Rebeca vai ser escrava, os filhos da Rebeca vão ser escravos. Pega toda uma geração, né? E o que nós temos feito lá no Paquistão? Nós temos enviado recursos para o Paquistão para que comprem essas famílias, e o recurso que a gente manda dá para pagar o senhor, né? O escravator lá, né? Esqueci o nome da palavra. É o dono, né? Daquela família. Você paga, você compra aquela família. Você compra um tuk-tuk, né? Que é uma moto, né? Com um negócio atrás para levar pessoas. Então ele vai trabalhar de Uber e paga o aluguel de 3 meses daquela casa. Da casa daquela família, né? Para que ele ganhe dinheiro, até ele ganhar dinheiro realmente, né? Para poder sustentar a família. Então, é um país terrível, né? Onde o evangelho realmente é perseguido. Então, eu daí falo assim, mas por que você quer ir pra lá? Eu falei, cara, eu quero sentir realmente a faca no pescoço, velho. Ah, mas eu não preciso sentir isso pra amar a Deus. Eu falei assim, eu preciso. Eu quero, realmente, viver essa experiência de ser perseguido e não negar Jesus. De ser perseguido e dizer, Deus, nada mais importa. Não importa, a minha vida não tem valor se eu não estiver com o Senhor. A minha vida não tem valor se eu não estiver disposto a morrer pelo Senhor. Porque é muito triste, né? Você passar uma vida inteira achando que você é um cristão verdadeiro e você está vivendo uma farsa, um teatro. Não entendendo o que é realmente o Evangelho, o que é Cristo. E hoje no Brasil a gente está vivendo esse momento, né? Infelizmente, de se perder realmente por causa de um sistema que foi criado e achando que o movimento, o trabalho realmente é o relacionamento com Deus. E não é, né? Enfim, esse é o meu conselho. E a frase que fica para nós hoje no nosso episódio, podemos dizer, a gente não colocou nenhum versículo, né, na nossa conversa, mas podemos dizer que hoje nossa conversa foi baseada no Salmo 46, né, pra galera que acompanhou aí, indico vocês a lerem, fazerem as pausas. Eu acho que o que vai ficar para nós hoje dessa conversa, né, Thiago, eu acho que é realmente sobre pausa, sobre descanso, sobre confiar mais em Deus, né, a gente queria te agradecer imensamente de coração. A gente já falou no começo que era um convidado que a gente já tava de olho para chamar aqui, porque a gente sabia que a conversa ia ser bacana. A gente ficou impressionado com aquilo que Deus falou através de você, né, para mim, para nós aqui, para a galera que vai nos ouvir. A gente queria realmente te agradecer, sabe, Pastor Jean, para que Deus continue te abençoando, continue te dando sabedoria, porque a gente entende que o chamado pastoral é cuidar de vidas, é cuidar de ovelhas, é cuidar de pessoas. Então requer um cuidado, requer um discernimento, requer uma certa sabedoria. E agradecer você por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Falo, né, por mim, pelo Thiago, pelo João, que faz parte da nossa equipe aqui. Amém. Eu que agradeço aí também o convite, né? Essa galera aí, que Deus continue abençoando, esse podcast possa atingir muitas e muitas vidas, né? Com o verdadeiro evangelho puro, né? Oração, comunhão e partir do pão, né? Não precisa nada mais do que isso. Oração, comunhão e partir do pão. E Deus vai acrescentando aos que vão sendo salvos. O evangelho é simples. A gente que quer enfeitar muito pavão, né? E acaba errando em muitas coisas. Que Deus abençoe vocês, continuem assim e realmente nessa simplicidade, nessa pureza realmente de simplesmente levar Cristo para aqueles que ainda não conhecem, né? E que esse podcast possa
atingir muitas e muitas vidas, né? Em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite, né? Tivemos um privilégio de ouvi-lo hoje, né? Um presente de podcast, né? Fiz algumas anotações aqui. Falta de paternidade destrói a vida de um homem. O homem tem que ser o cara mais crente da casa. Morte é vida, dor é prazer. Todos nós somos pastores em algum momento. O deserto que a gente leva é o Espírito Santo, e lá pro alto que a gente leva é o diabo. Porque o diabo gosta de trabalhar no visual, né? Então ele vai te mostrar o ego, né? É muito bom você estar por cima, né? É ou não é? Teu ego te massageia, né? Aí você tem que matar o seu ego. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir a gente até agora. Lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Toda quinta-feira, às 21h07, tem episódio novo. Segue a nossa página no Instagram, no YouTube. A gente também tá no Spotify. Galera, Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando e descansa. Valeu, obrigado. Deus abençoe, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.